Olá, amigos assinantes do Primeira Edição, esse jornal moderno, objetivo e que chega primeiro até você, nas bancas, na sua residência ou na sua empresa, se você é assinante. Primeira edição dessa semana que vai de 17 a 23 de setembro de 2012. Aqui fala sobre o Valério Duto. Não é novidade para ninguém, mesmo que já foi insinuado, já foi matéria de jornal, membros da Corte Suprema do país, Lula insinuando querer conversar sobre todos esses escândalos do Mensalão que vai na sua caminhada de julgamento. Mas Valério agora quer entregar a cabeça de Lula. Numa reportagem à revista Veja, revela que o empresário Marcos Valério, operador do Mensalão, anda dizendo que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva era o verdadeiro chefão da máfia do esquema do Mensalão. Bom, o Ministério Público está aí. Se tem fundamento essa denúncia, é preciso correr atrás e se apurar. Afinal de contas, Luiz Inácio Lula da Silva é um brasileiro, um cidadão passivo de ser, quando nada, questionado e, se for o caso, até denunciado. Nunca é tarde para se colocar. Muito embora essa denúncia aí, esse boato, esse comentário do senhor Valério, infelizmente, já está tardiamente chegado à imprensa, quando nada. Mas ainda há tempo com que o Ministério Público faça a persecução criminal sobre essa questão aí. É um tema que não é apenas matéria de jornal, mas que deve ser, acima de tudo, do legítimo interesse do Ministério Público. Afinal de contas, o Ministério Público Federal é o dono da ação penal. Mega sai para um apostador do Rio de Janeiro ganhou a Mega Sena desse sábado, dia 15, vai faturar aí 17 milhões 533 mil reais, 583 reais e 97 centavos. As dezenas sorteadas fizeram esse novo milionário brasileiro. A quina teve 82 ganhadores e cada um vai receber apenas 27.866 reais e 19 centavos. Já dá para botar as contas em dia, né? Padre Manuel Henrique diz que a igreja deve participar da vida política do país. Nada demais. Num regime democrático, todos devem participar. Mas há dogmas da Igreja Católica que, paradoxalmente, fica achando que não deve. Alguns religiosos dizem que não, absolutamente não. Não pode haver uma mistura da igreja, principalmente da Igreja Católica, com política. Eu diria para o Vaticano que é preciso flexibilizar, mesmo para o Brasil, porque, independentemente de dogmas ou não, ou dos cânones da Igreja Católica no mundo, mas no Brasil a democracia. E pelo menos os que oram, os que pregam a palavra de Deus, desde a Bíblia como um grande código de ética e moralidade, historicamente, não vejo nada demais, sacerdotes, a exemplo de pastores que estão por aí, carregando saco de dinheiro ou não, mas estão e se elegem, quando nada compram voto e mandato. Agora a bancada evangélica cresce, em detrimento de uma bancada católica que manda lá os seus prepostos. Aqui em Alagoas nós temos Carimbão e mais algumas outras figuras. Mas não vejo nada demais, apenas uma ressalva que eu faria na reforma dos cânones ou dos dogmas da Igreja Católica. Se o padre, ou o bispo, ou o diácono, ou quem quer que seja, ou o cardeal, por acaso queira se candidatar a algum cargo eletivo no Brasil, ele deve se afastar do ministério de Deus e vir colocar o seu nome democraticamente para, quem sabe, imbuído de toda a fé cristã, de toda a sua candura e sua pureza de fé, que prega e tanto prega nos púlpitos das igrejas a conduta ilibada do cidadão para ir para o céu, ter a salvação, porque o ladrão, acho que tem salvação. Acredito que o bom ladrão, ao lado do Cristo ali, teve a salvação. E a felicidade desse povo é que a própria Igreja Católica diz o seguinte: Deus ama o pecador. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? E o estímulo para que pecadores e santos, ou quando nada pregadores da palavra de Deus, tenham a salvação, ou façam a salvação de um povo perdido, para uma terra prometida no Brasil, sair aturdido, perdido, e sem ter muitas vezes em quem votar. Então, aqui vai o nosso humilde recado para o Vaticano. Deixem os nobres padres se candidatarem. Deixem que eles também passem pelo crivo do povo de Deus. Parabéns para o Manuel Henrique,
está aí defendendo essa postura e acredito piamente que Vossa Reverendíssima está absolutamente certo. Para a economista, investir na caderneta de poupança rende muito mais. Até pouco tempo não havia estímulo, ainda não temos muito estímulo de poupança. Houve uma época em que o governo fazia campanhas para poupar. Poupar a maior das seguranças. Mas, infelizmente, aconteceram alguns precalços por aí, houve uma retomada do dinheiro do povo, tiraram a poupança, tiraram tudo isso, houve um certo descredenciamento. Mas ainda dou aqui também uma dica para os economistas de plantão, principalmente do governo federal. Procurem colocar melhor recurso na poupança, ou melhor renda de poupança, para que esse atrativo seja cada vez maior. Mas o economista Fábio Guedes diz que a poupança é o investimento mais recomendável. Acredito, como o slogan da época, poupe que o governo garante. Quer dizer, garantiu uma época, outra não garantiu nada. Mas é bom sempre ter essa poupança, porque afinal de contas, poupar é sempre bom. E quando os juros dessa aplicação, ele rende muito mais, esperamos, porque pelo menos imposto de renda ainda não é um problema para os poupadores. Espero que continue sendo assim. Mas se tiver um pouquinho mais de incentivo, acredito que o lastro da poupança nesse país ficará ainda melhor. Avanço de Rui faz Chapão pensar em nome para substituir Ronaldo Lessa. Disparou. E disparou bem. Está aí na pole position Rui Palmeira. Mas por quê? Bom, ficha limpa. Não é o pau de galinheiro, né? Sujo. Outra coisa. A notícia se espalhou pela imprensa e foi bater lá, desde o formador de opinião ao povão da periferia. Ronaldo Lessa ainda não conseguiu se inscrever, não conseguiu se alistar, não conseguiu registrar a sua campanha junto à Justiça Eleitoral. Teve problema aí devido a uma multa, o juiz de primeiro grau, lá, o juiz eleitoral, indeferiu a sua candidatura, a sua inscrição, a sua matrícula. E o recurso para o Tribunal Regional Eleitoral também em deferimento. Resta-lhe agora o Superior Tribunal Eleitoral, o STE. E, aliás, o TE, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em Brasília. Essa é a última instância. Há quem acredite que poderá se salvar, pelo menos os seus advogados acreditam piamente que nessa última instância haverá salvação. Para chegar ao Supremo, se é que se pode imaginar isso, teria que se buscar lá uma erva de inconstitucionalidade, porque há julgamentos no Supremo, trata-se exatamente de matéria constitucional, guardião da Constituição Federal. Bom, enquanto há vida e esperança, como já dissemos por aqui, mas Rui está disparando, chegou a assinalar 50 pontos percentuais sobre 21 pontos de Ronaldo Lessa. Isso dá uma incerteza do caminhar com sucesso da campanha. As inquietações são bastantes. O ex-presidente, ex-prefeito também da capital, hoje senador Fernando Collor de Mello, pede cautela aos aliados para não colocar o seu nome em vão, precipitadamente, pede para que aguardemos o julgamento da Justiça Eleitoral em Brasília. O prefeito Cícero Almeida sonha, em realizar o sonho, quando nada, de candidatar o seu secretário, então secretário de Infraestrutura, Mozart Amaral, para emplacar no lugar de Lessa. Agora, fico aqui pensando, quem é que se arriscará, ou se arriscaria a ficar? Bom, o Cícero não vai hesitar em colocar Amaral. Fernando Collor está com o pé atrás, porque ainda acha muito prematuro qualquer ideia do seu nome ser colocado para enfrentamento. É um nome forte, sem sombra de dúvidas, mas cautela e caldo de galinha, bem sabe ele que é preciso a gente ter. E vamos aguardar principalmente esse marco aí, que é a questão do julgamento, do indeferimento ou não de Ronaldo Lessa, definitivamente como candidato regulamentar, regularizado para o pleito de 7 de outubro desse ano de 2012. Mas o Palmeiras está aí, emplacando e crescendo na periferia, algo até talvez nem muito esperado pelos que estão com ele, porque o crescimento foi algo surpreendente para todos. Viaduto é visto como obra inútil. Pense numa inutilidade. Uma certa vez eu comentando na Rádio Gazeta, eu dizia o seguinte: a engenharia estava
A inteligência da engenharia alagoana ou qualquer empreiteira dessa estava de férias, estava de licença. Mas acredito que não foi bem a burrice de engenheiro, não. Havia um propósito, talvez econômico, oportunístico aí da municipalidade à época, de economizar, de gastar o menos possível. Então vamos atravessar essa coisa aí, que como diz aqui a redação da primeira edição, que liga nada a coisa nenhuma. E olha, um aprendiz de engenharia, um menino desse da velha escola técnica que fazia estradas, ele planejaria pela lógica, pela economia, descendo a ladeira Geraldo Melo e bifurcando para o lado da Jatiuca, outra parte do viaduto sobre o Salgadinho, até esteticamente ficaria bonita a obra, e não acabaria nem com a praça, nem desvalorizaria um edifício da igreja, um monumento que é a beleza da igreja do Bonfim, ficou ela ali, perdeu a sua beleza. A Praça Senhor do Bonfim desapareceu, feita a Praça 11 no Rio de Janeiro. Uma banda de um edifício também comeram, um posto, onde foi embora renda, que é imposto, que é posto de trabalho, que é posto de abastecimento, serviço à comunidade. Tudo isso é feito uma bomba atômica, acabou com um bocado de coisa. E uma parte, uma fatia do muro da velha escola técnica, hoje o IFAL. Então, essas coisas que, infelizmente, a gente percebe que houve, adredemente, uma coisa que tinha um objetivo, tinha um capricho qualquer. Economia ou não, não sei. Oportunismo ou não, não sei. Agora, eu não sei se culpa a engenharia pela sua inteligência estar de plantão, estar de férias. Eu acredito que não, estava de plantão, estava bem, mas foi-lhe encomendado daquela forma. Para economizar, eu não sei. Mas que é uma coisa, sinceramente, já estão falando aqui, os condutores, os cidadãos mações querem que destrua aquele negócio. E refaça ou faça a coisa certa. Agora, como indenizar também por uma falha dessa, um capricho burro desse? É lamentável. É preciso, quando se fizer viaduto aqui, veja a altura, para não estar entalando carreta, como aquele do João Lira ali em Mangabeiras, e outras obras mais que, infelizmente, afunilam. Um viaduto, que recebe o nome do desembargador aqui no Farol, tem ali na Ângelo Neto, que é aquela rua do velho Colégio Guido, onde do Arcebispado, há um afunilamento. Ou seja, a cidade tem vias largas, quando chega em certo ponto afunila para pegar um desvio que seria bom. Olha, sinceramente, é preciso repensar o trânsito em Maceió. Uma certa vez também refletiu o seguinte: a engenharia aí da SMTT, vamos trabalhar? Vamos fazer uma apaga, passa uma borracha em tudo que existe no trânsito de Maceió e vamos repensar do ponto zero. Se quiserem trabalhar e pensar bem, se resolverá. Ou então esperar que apareça um prefeito com vontade de realmente fazer trabalho e trabalhos inteligentes, futuristas, que não vem apenas fazer uma maquiagem para a cidade ficar bonita, porém ordinária. Porém, sem escoamento de trânsito, tem esse problema gravíssimo, que mata. O trânsito mata pelo estresse, o engarrafamento mata até pela falta de socorro, as condições de socorrer vítimas, o próprio trânsito, além das balas, e vítimas de bala, e vítimas de outras coisas mais, e até os nossos doentes clínicos. O problema em Maceió se agrava. Não é menos grave do que os grandes centros do país e do mundo. É preciso repensar o trânsito em Maceió e evitar obras oportunísticas ou burras, quando nada. Uma moça achou que era um sósia do Romário andando no calçador, mas não, era ele mesmo. Romário se passando, um político agora, né? Se passando para ser cabo eleitoral de um candidato aqui em Maceió. De repente, o tetracampeão Romário apareceu no calçador no comércio, com aquela multidão avassaladora, como claro, se fosse um sósia apenas, não teria aquela multidão, nem tampouco candidato a tiracolo, né? Aqui em Maceió. Mas estava lá. Era uma caminhada política. Mas a moça depois caiu na real e gritou a fã, que era o próprio, reconheceu que era o próprio artilheiro aí da Copa do Mundo, e que o tetracampeão, né, Romário, e que foi aos abraços e etc e tal, além do autógrafo. Servidor negocia seu precatório, mas recebe só parte do dinheiro. Eita coisa vergonhosa de ladrão, me desculpa a expressão. Porque você tem o seu dinheiro, que você suou, transpirou. E de uma hora para outra, por essa coisa oportunística também, de política, de governo, e você vê levarem 70% do seu dinheiro, e você ficar com 30%, e olhe lá, um dinheiro que lhe pertence. Eu perguntaria, tem Ministério Público em Alagoas? Temos, para olhar esse tipo de abuso. Isso é abuso. O próprio judiciário, que é o guardião desses precatórios, vê essa forma de usura, de aproveitamento do hipossuficiente, que é o cidadão que trabalhou uma vida inteira e na hora de pegar o que lhe pertence, vem sempre um desonesto, espertalhão, e leva ali 70% ou mais do seu dinheiro. É algo que, sinceramente, dói pela injustiça,
pela falta de ética, de moralidade, de honestidade, lamentavelmente. Vamos falar de futebol, que é coisa amena. Em casa, Galo aprende lição com o ABC. Esporte, tudo isso e muito mais. A informação, a crítica, a notícia, a verdade. Aqui você tem no Primeira Edição. Chegando sempre primeiro até você nas bancas, na sua casa, na sua residência, você que é assinante. Fique sempre com a verdade. Fique com a Primeira Edição. Fique com a gente.